Olá, meu nome é Mariana de Souza, sou arquiteta e urbanista e atualmente exerço o cargo de gestora de regularização fundiária na Secretaria de Habitação da Prefeitura do Recife. Nesta apresentação, eu pretendo trazer uma síntese dos artigos 35 e 36 da Lei Federal nº 13.465, de 2017, que dispõem sobre o conteúdo mínimo do projeto de regularização fundiária. O enfoque desta oficina é a elaboração do levantamento planimétrico e cadastral, da planta do perímetro do núcleo urbano informal e do projeto urbanístico. Segundo o artigo 35 da lei, o projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, levantamento planimétrico e cadastral, que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. A planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas. O estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Projeto urbanístico e memoriais descritivos. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento, quando for o caso. Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso. Estudo técnico ambiental para os fins previstos nesta lei, quando for o caso. E cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura social, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da apresentação do projeto de regularização fundiária, além de termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados. Nos itens elencados, esses são previstos pelo artigo como indispensáveis: o levantamento, planimétrico e cadastral, a planta do perímetro, o estudo preliminar e o projeto urbanístico e os memoriais descritivos. Portanto, a planta a ser anexada ao projeto de regularização deve conter os seguintes elementos: planta de situação, capaz de demonstrar as confrontações do imóvel, bem como o sistema viário circundante. Planta do perímetro do núcleo urbano, integrada ao levantamento planimétrico e cadastral, que é acompanhado por um quadro com coordenadas referentes ao georreferenciamento do núcleo. E o carimbo, que é um quadro com informações referentes às situações jurídicas e urbanísticas do imóvel. Possui um espaço reservado para as assinaturas de quem possui a titularidade do domínio e do responsável técnico do projeto. Como eu comentei anteriormente, a planta de situação deve reunir elementos gráficos que demonstrem o imóvel objeto do processo de regularização e seus confrontantes, o sistema viário, com indicação do logradouro e vias limítrofes ao imóvel ou à quadra onde está situado, áreas de domínio público, quando houver, dimensões lineares do terreno. Essa imagem ao lado é um exemplo de modelo de planta de situação. Já através da planta do perímetro, são evidenciadas informações sobre a situação jurídica do imóvel, como matrículas ou transcrições incidentes do núcleo urbano a ser regularizado. No levantamento planimétrico devem ser demonstradas metragens e dados geográficos referentes ao terreno, como pontos de coordenadas. É importante utilizar a elaboração do levantamento planimétrico e cadastral uma base oficial de dados geográficos, que contém o perímetro do município com quadras, lotes e sistema viário devidamente georreferenciados. Caso o município não possua uma base oficial de dados geográficos, um levantamento in loco deve ser executado por profissionais habilitados. O levantamento deve conter dimensões planimétricas e coordenadas georreferenciadas de acordo com o sistema geodésico brasileiro. A imagem ao lado traz um exemplo da integração entre a planta do perímetro e o levantamento planimétrico, tanto com as dimensões referentes aos lotes que compõem o perímetro,
como esse quadro com convenções, que demonstra as matrículas incidentes no terreno. Assim como a planta do perímetro do núcleo urbano, o memorial descritivo reúne informações como área em metros quadrados e perímetro do imóvel, além de pontos de coordenadas já referenciadas, provenientes do levantamento planetimétrico. Com fundamento no artigo 28 do Decreto Federal nº 9.310 de 2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, tanto o memorial descritivo quanto a planta do perímetro e o levantamento planetimétrico e cadastral integram o conjunto de elementos que compõem o levantamento topográfico georreferenciado. Estabelecendo uma correlação com o que propõe o artigo 35, o artigo 36 da lei possui um enfoque no projeto urbanístico de regularização fundiária, que deverá conter, no mínimo, indicação das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias existentes ou projetadas. Das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver. Quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver. De eventuais áreas já usucapidas, das medidas de adequação para a correção das desconformidades, quando necessárias, das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e alocação de edificações, quando necessárias, das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias, e de outros requisitos que sejam definidos pelo município. Tal como indicado no artigo, o projeto urbanístico deve reunir o máximo de informações relacionadas às unidades imobiliárias a serem regularizadas, como área, confrontações, localização, além de descrição das infraestruturas e equipamentos urbanos circundantes. O projeto urbanístico pode ser elaborado de acordo com o seguinte roteiro abaixo. Inicia-se com características urbanísticas gerais do núcleo urbano, com a descrição da localização do imóvel, indicando o bairro, a região político-administrativa, a microrregião e o tipo de zona onde o assentamento está situado, de acordo com o plano diretor do município, se houver. Depois continua com o sistema viário, com a exposição das características gerais da estrutura viária circundante ao núcleo urbano, com indicação de vias existentes, locais, coletoras, arteriais ou expressas, e de corredores de transporte metropolitano próximos. Tipologia das unidades habitacionais, com a especificação da quantidade de pavimentos e cômodos do imóvel a ser regularizado, assim como a área total de construção, distinguindo área privativa e área comum, caso o núcleo a ser regularizado esteja enquadrado como condomínio. Parâmetros urbanísticos, com a explanação acerca do partido arquitetônico e urbanístico adotado na implantação da unidade habitacional, de modo que fiquem evidenciadas as características que correspondam ao zoneamento onde o imóvel está inserido. Sistema de esgotamento sanitário e de drenagem, em que se deve relatar sobre a existência ou não de microdrenagem urbana no entorno imediato do assentamento, assim como sobre a viabilidade da execução de projetos de drenagem e esgoto. Abastecimento de água, em que se deve indicar a quantidade de reservatórios existentes, bem como se há abastecimento de água pelo sistema público, feito a partir da implantação da rede interna de abastecimento de água estabelecida pelo projeto de execução da construção. Infraestrutura viária, em que se deve especificar se as vias circundantes são pavimentadas e apresentam calçadas em bom estado, além de cada viária com dimensões adequadas para a circulação de veículos como bicicletas, motocicletas, automóveis ou mesmo caminhões. Limpeza urbana, em que se deve indicar se o imóvel possui local específico para a coleta do lixo e se está inserido numa área entendida pela coleta regular, operada pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana. E, ao final, equipamentos urbanos, em que se deve apontar se a área circundante ao imóvel é servida por equipamentos públicos educacionais, como creches, bibliotecas, escolas municipais, estaduais e profissionalizantes, além de unidades de saúde e espaços recreativos, como parques e praças. As referências utilizadas, como relatei no início da apresentação,
foram a Lei Federal número 13465 de 2017 e o Decreto Federal número 9310 de 2018. Bem, é isso. Eu espero ter ajudado a esclarecer possíveis dúvidas sobre esse que é um tema fundamental para o debate sobre o direito à moradia. Obrigada.